Versículo 8. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Olha só, tem muita gente que tropeça nessa rocha. Por quê? Porque não está firmado nessa rocha. Você entendeu a diferença? Não está com os pés em cima da rocha. Essa rocha está no meio do caminho dela. E ela prefere que os outros façam as coisas. Ela prefere se basear na oração da fulana, do ciclano, e não que a gente não tenha que orar uns pelos outros, porque isso é bíblico. Orai uns pelos outros para que sareis, tá? E isso é importante. Agora, é importante não apenas eu orar por você, é importante você orar pelos outros. Porque a minha oração não é melhor do que a sua. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Ah, então esse pastor é fraquinho, não quero saber dele. Se você entende desse jeito, eu só tenho pena de você. Porque você ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho, ninguém é detentor do poder de Deus. Não existe uma igreja, não existe um homem ou mulher que sejam detentores do poder de Deus. O poder de Deus está comigo. Mentira! O poder de Deus está com todo aquele que crê no nome do Senhor, todo aquele que serve a Cristo, todo aquele que anda com Jesus. Independente se você é pastor, obreiro, apóstolo, bispo, ou você é um irmãozinho da igreja, a irmãzinha do coque, a irmãozinho barbudo, a irmãzinha não sei o quê, interessa. Se você entregou sua vida a Cristo, a sua oração ela é tão valiosa e poderosa quanto a oração de qualquer outra pessoa. Essa é a realidade. A Bíblia fala, orai uns pelos outros. Então, quando eu oro por você, eu preciso que você entenda que você tem que orar pelos outros. Vou orar por quem? Ore por mim. Ore pelos irmãos e irmãs que estão pedindo oração no chat também. Ore por pessoas que você conhece. Ore pelos outros. Ah, pastor, eu oro pela minha família. Esse também é um outro problema, porque você só ora pela sua família, você não ora pelos outros. Ah, mas eu não tenho que orar pela minha família? Olha, se você compreendesse direitinho, quando você ora pelos outros, Deus cuida até da tua família. Quando você faz a oração pela vida dos outros, Deus coloca a mão sobre a tua família. Ah, mas é pesado isso. Mas é assim que funciona. É assim que a sua vida vai crescer e você vai amadurecer. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que permanece, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus fez essa transformação na sua vida. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Lembre-se disso. Nós somos estrangeiros de passagem por esse mundo. Passando. Aqui não é o nosso lugar. Não é aqui que nós vamos morar. Aqui nós estamos passando. E como estamos passando, vamos passar da melhor maneira possível para chegar lá aonde é a nossa casa e sermos recompensados pelo que fizemos aqui. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Olha só, dar o bom exemplo ao que Pedro está falando. Hoje, o que me envergonha, eu vou falar para você, é o povo evangélico. Me envergonha. Tem igrejas que me envergonham. Eu tenho vergonha de muitas igrejas, eu tenho vergonha de uma grande parte do povo evangélico. E eu te falo por quê. Porque simplesmente isso aqui não existe. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa. Isso não existe.
A conduta entre os pagãos é a pior que existe. É a pior que existe. As pessoas têm uma impressão errada do povo evangélico por culpa de quem? Do diabo? Não, por culpa do próprio povo evangélico, que ao invés de honrar, são caloteiros. Ao invés de respeitar, são desrespeitosos. Ao invés de falar a verdade, são mais mentirosos do que o pai da mentira. É uma vergonha. Infelizmente é uma realidade. Eu vou falar para você uma história que aconteceu comigo, bem rapidinho. Eu cuidava de uma igreja uma época, uma outra igreja. Cuidava daquela igreja e um dia eu fui fazer um trabalho para colocar adesivo, na frente da porta da igreja. Ia colocar ali um desenho na frente da porta com adesivo e tal. E aí eu fui num lugar que faz uma gráfica, Conversei lá com o rapaz, ele foi lá, tirou as medidas, tal, bem bacana, a gente se deu muito bem. E aí depois eu perguntei para ele, falei, e aí, irmão, como é que você faz aí? Ele não era da igreja, mas a gente chama todo mundo de irmão. E aí, irmão, como é que você faz para a gente pagar isso aí, Não era muito caro na época, mas também o dinheiro estava meio curto. Falei, você faz assim uma mais duas ou uma mais uma para ajudar a gente e tal, faz de alguma maneira. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, o senhor vai me perdoar. Eu gostei muito do senhor, a gente se deu bem assim, o senhor é bem bacana, mas eu não faço serviço a prazo para crente. E ele foi bem enfático. Ele falou, eu não faço serviço a prazo para crente. Eu falei, nossa, que preconceito. Ele falou, não é preconceito. É que, infelizmente, 80% das pessoas que me devem são crentes. Aí a minha cara foi lá no chão. Aí eu falei para ele, eu vou te pagar à vista. Vou te pagar à vista, pode deixar. 80% das pessoas que deviam para ele eram ou se chamavam de crentes. Vergonha. É esse tipo de gente que me faz ter vergonha, não do Evangelho. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do meu Senhor, eu não me envergonho do meu Salvador. Meu Salvador e Senhor é Cristo, é Jesus. Ele é tudo para mim. Ele deu a vida, Ele se sacrificou por mim, Ele fez tudo por mim. Deus Pai me amou de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no meu lugar e para que eu não ficasse sozinho. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e colocou o Espírito Santo para habitar em mim, que nem mereço. Eu não mereço que Deus habite em mim, mas Ele fez isso por mim. Como que eu não vou amá-lo? Como que eu vou ter vergonha dele? De maneira nenhuma. Eu não tenho vergonha nem do Evangelho e nem do meu Deus. Eu tenho vergonha do crente, do povo de Deus. Desse eu me envergonho, infelizmente. 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 Por isso que Pedro fala sobre isso. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa. Por quê? Porque quando eles acusarem vocês de alguma coisa, eles não têm nada para dizer. Eles têm que reconhecer que vocês fazem coisas boas. É isso que acontece hoje. Só o exemplo que eu tive desse rapaz, 80% era crente. É triste, é muito triste você ver para onde a igreja está indo. A gente fala do mundo, não falamos? O mundo está mal, o mundo está feio, o mundo está horrível, o mundo, meu Deus do céu, cada vez pior. E a igreja? E a igreja? E a vergonha que a igreja faz a gente passar? Eu vou em muitos lugares e quando eu vou me identificar, às vezes eu seguro um pouquinho para falar que eu sou pastor. Eu não tenho vergonha de ser pastor. Eu tenho vergonha do que muitos pastores, entre aspas, porque não eram pastores, fizeram e envergonharam o nome, o título, pastor. Envergonharam.